Pronto, agora nós vamos para a parte mais importante, que é a parte da clonagem. Aqui eu estou fazendo a simulação como se fosse um sistema de borda, né? As... Existem duas opções: ou colocar numa bancada todos ligados no mesmo switch, ou colocar na mesma rede. Na prática, você pode clonar de qualquer máquina, para qualquer máquina. Mas quanto maior o cascateamento, menor a velocidade, mais tempo demora. Então, assim, o ideal ou é estar no mesmo switch ou próximo dele. Aí aqui, isso aqui é simulado, então supondo que aqui fossem máquinas normais no seu, aí na sua M. Você vai pegar a máquina que está com a imagem. No caso aqui você precisa daquele disco que contém a imagem, que pode ser um pendrive ou um disco secundário, e a ISO do Clonezilla. Não necessariamente precisa ser a máquina que foi feito o clone. Como eu faço no VirtualBox, bizu porque você consegue depois alterar a imagem, botar outras coisas e criar uma nova imagem. Mas nunca faça a clonagem do VirtualBox para fora, porque fica muito lento. Então, aquela imagem que eu abri no final do vídeo anterior, você copia ela para um pendrive, aí você só precisa do pendrive e da ISO do Clonezilla. Aí você pode iniciar essa clonagem de qualquer lugar. Então, só para efeito no início da explicação, né? Primeira configuração na máquina que você vai estar pegando aqui. Esse disco, que é o que está com o sistema, ele é irrelevante. O importante é esse aqui que está com a imagem. E o Clonezilla está também inserido. No sistema ótico tem que estar em primeiro lugar, isso aqui do clone. E aqui para o nosso exemplo, a gente vai botar aqui na rede interna, que é para só eles se comunicarem. E vamos dar OK, que é para simular o mesmo switch. No clone, esse aqui, ó, o disco dele está zerado, ó. Tá vendo? 2 megas não tem nenhuma informação dentro dele. Ele precisa ter o disco, eu normalmente faço com 50 gigas, porque ele pega discos de 80 para lá. Então o clone tem que ser feito em um disco menor do que o disco que é destino. Então no caso eu fiz no de 50, esses daqui tem 60. A única coisa que esse aqui precisa é estar na mesma rede e no sistema o boot ser pela rede. Só isso, mais nada. O clone 2, mesma coisa. Rede, vamos trocar para rede interna. E o sistema, vamos habilitar a rede e colocá-la em primeiro lugar. Somente isso. E vamos iniciar o primeiro aqui que está com... Ah não, desculpa, isso aqui é o VPN. Vamos iniciar aqui. Tá, já está com a ISO. Vamos iniciar o portador do clone, né, da imagem. Mesmo padrão, Enter. Escolher a linguagem, layout do teclado, Start Clonezilla. Aí aqui é a primeira mudança, mesma coisa de antes da primeira imagem, do primeiro vídeo. Aqui são passos meio metódicos, então no caso de dúvida é só rever o vídeo e refazer. Aqui a gente vai colocar em Light Server. Vamos iniciar o servidor. Vamos colocar Connect Boot. Aqui vamos colocar em Start New DHCP para criar o servidor de DHCP do sistema de clonagem.
Local dev, porque no caso da gente está dentro daquele HD, mas aqui se você quiser colocar dentro do Samba, dá para fazer um servidor NFS, WebDAV, tem várias opções, mas a gente vai usar o local dev porque está naquele disco. Vamos dar Enter. O disco de 50 aqui é irrelevante, como eu falei, o importante é o disco de 60 que está com a imagem que a gente criou. Nesse caso, se você só tivesse dado boot com Clonezilla e ter chegado até aqui num computador que não está com a imagem está no pendrive, por exemplo. Esse é o momento de inserir o pendrive, que ele fica dando updates aqui. Aí quando tiver com o disco ali detectado, dá um Ctrl C, vai aguardar um pouco. Agora nós vamos escolher aonde estão as imagens, que é no imagens, aquele que a gente criou no primeiro vídeo. Como a gente checou lá na criação, não precisa checar. A imagem, como ela está na raiz também aqui, a gente vai para o Done. Se ela tivesse dentro de alguma pasta, você ia ter que navegar até essa pasta. E quando estivesse aparecendo desse jeito, a pasta da imagem, você ia dar o Done. Ele vai mostrar aqui o quanto do disco está usado, dá Enter, modo iniciante, Massive aqui em Deployment, a partir de uma imagem. E como a gente fez um create disk lá, um save disk, aqui a gente vai botar um restore disk. Se tivesse optado por save partes, aqui seria restore partes. Automaticamente ele vai detectar qual imagem que a gente tem. Você vai dar um tab, ok. Outro tab que ele detectou que é um disco SDA e vai dar ok. Aqui vai usar a tabela padrão. Aqui não vai verificar a imagem porque a gente já verificou na criação. E aqui a gente vai, eu sempre boto para escolher, mas pode ser qualquer outra coisa, não é relevante. Multicast, que é a forma de tratamento da rede. Aqui você tem três opções. Essa de cliente mais tempo de espera, você vai determinar, eu quero clonar 5 máquinas ou 10, ou esperar 10 minutos. O que for atendido primeiro, ele vai iniciar. Esse de baixo é o tempo de espera. Eu quero esperar 10 minutos e a quantidade de máquinas que tiver entrado no sistema em 10 minutos vai ser iniciada. Eu particularmente gosto e acho que se enquadra melhor na nossa situação esse aqui, somente cliente para espera. Que ele não tem tempo, mas ele só vai iniciar quando os dois clientes ou quando você determinar tiver iniciado. Não tab, enter, aí aqui quantidade de clientes. Como eu tenho dois clones aqui, duas imagens, duas VMs para clonar, eu vou botar aqui o número 2 e vou dar um enter aqui. Aí ele vai iniciar o servidor. Pronto, a parte do servidor está completa. Vou deixar ele aqui de lado. Aí eu vou fazer até devagar, não vou iniciar as duas a uma, para vocês verem que ele realmente só inicia, no caso como a gente escolheu, com duas. Vai iniciar o clone 1. A única necessidade é o boot pela rede, como eu já tinha explicado. Aí ele vai procurar, já encontrou. Aqui ele vai, aqui você não precisa mexer em nada. Terminou de configurar o servidor, determinou, só vai lá e liga as máquinas com boot na rede, com o PXE. Não precisa mexer em mais nada, faz tudo automaticamente. Tá vendo? Ó, ele já se separou, Ubuntu 24 imagem. Só começar uma parte aqui que já inicia a segunda. Pronto, estou iniciando a segunda.
para elas ficarem em tempos diferentes e dá para mostrar que ele só vai iniciar o clone com as duas a uma. Ah, uma coisa importantíssima aqui é para fazer a clonagem, o disco tem que ser o primeiro. No caso ali eu tinha dois discos, né? Um para guardar a imagem e um para que era o próprio disco a ser clonado. Assim, só mudando um pouco de assunto, aqui você viu que a primeira máquina ela já chegou no ponto de clonagem, mas ela não inicia porque ela tá sozinha e eu botei duas. Voltando aqui, vamos lá, deu uma falha aqui no boot, eu vou reiniciar essa aqui, clone 2. Vamos ver se tem alguma configuração errada. Clone 2, rede interna. Nada errado, vamos iniciar de novo. Como eu estava explicando, o importante é o seguinte: quando você for criar a imagem, o importante é que o clone, o disco que você vai clonar, você formate ele como SDA, que é o disco 1. Por quê? Se você formatar ele como SDB, quando você for fazer esse clone, ele vai buscar um SDB, mas como as máquinas que a gente está clonando só tem um disco, ele não consegue montar um SDB automaticamente somente com SDA. Então é importante que na hora da criação da imagem de vocês, certifiquem-se que o disco seja o SDA, para poder evitar problemas quando vocês forem formatar máquinas que só tenham um disco. Deu erro novamente aqui. Espera aí que eu acho que foi porque eu clonei essa máquina da outra. Mas é bom ter um errinho desse aqui para mostrar. Então vamos pegar esse clone 2, remover. Vou criar outra máquina. Não vou selecionar nada aqui. Eu vou colocar Linux Ubuntu 64. Vou botar aqui 80 GB. 80 GB. Vi na configuração dela. Importante é reeditar na rede interna e boot na rede. Vamos iniciar. Aqui não precisa mexer, tá? Mas como eu tô com um pouco de pressa, eu vou dar o Enter aqui. Mas não é necessário. Pronto, realmente o defeito era que eu tinha clonado na ovelhinha aqui. Preguiça, né? Eu criei um e clonei ela com a ovelhinha aqui. Isso que deu problema. E como agora são máquinas diferentes, assim que ela bater aqui
no mesmo estado que a primeira, o servidor vai entender que ele atendeu os requisitos das duas máquinas que foi estipulado e vai iniciar a clonagem. Ó, chegaram no mesmo estado, pronto, atendeu o requisito, ele inicia no mesmo momento. Aí primeiro está clonando o barra boot. É bem rápido. Só tem uns 136 MB de espaço em uso. Aí agora ele vai para o barra que demora um pouquinho mais. Ainda tem esse disquinho de 1 MB aí, solitário. Aí aqui, como esse tem 10 GB de espaço em uso, ele demora um pouquinho mais. Aí eu vou pausar o vídeo aqui e assim que terminar eu volto. Pronto. O barra terminou agora aqui. Aí ele vai pro barra home agora, mas como é bem pequenininho, ele vai ser bem rápido. Pronto, finalizado aqui. Ele vai dar só os últimos toques aqui finais. Verificando se tudo tá certinho. Pronto. O primeiro aqui terminou. Aí você pode dar um reboot, power off. Eu vou fechar direto aqui em cima. Desliga a máquina. Vou vir aqui no clone 1 agora. Em sistema, vou desabilitar o boot da rede e descer ele. Jogar o disco para primeiro e aqui não nem precisava mexer, mas vou iniciar aqui o disco 1, o clone 1. Mesma coisa aqui, o 2. Vou iniciar os dois clones agora. Aqui o servidor, terminado isso aqui, você pode apertar o Y, Y novamente, Enter. Aí você escolhe se vai voltar de novo, se vai fechar. Eu vou estar fechando e desligando aqui.
O 2 já foi. Mesma senha lá do primeiro, do clone. Vai estar com tudo que vocês fizeram, com update, upgrade, tal. E aqui aquele arquivinho que eu falei para deixar, que é importante, com as instruções aqui dentro. Que aí pode ser comandos para copiar, qualquer coisa. Tá aqui. E lembra que eu falei do Gparted? O porquê da importância dele aqui. Tá vendo? Como a gente criou a imagem num disco de 50, vou dar uma reiniciada nesse aqui primeiro, peraí. Como a gente criou a imagem no disco de 50 e a gente criou naquela hora esse disco aqui com 80, essa parte vai ficar não alocada. Como que a gente resolve isso aqui no Gparted? Por isso que eu recomendo sempre usar ele. Tá, peraí. Você vai vir aqui no barra home, ou aqui, vai clicar na setinha de redimensionar e vai puxar ela até o final. Redimensionou, aperta a bolinha verdinha e aplicar, pronto. Já foi para o tamanho total do disco, ou quanto você julgar necessário liberar para o usuário. Pronto, é basicamente isso. Aí eu recomendo, antes de fazer a imagem, instalar o seed, fazer o upgrade, instalar antivírus, pode fazer tudo e no final só deixar a troca de nome de máquina e o nome e trocar o IP, que é importante. Aí é isso. Aqui também, ó, o disco aqui com o arquivinho, tudo clonadinho, bonitinho. É basicamente isso. Qualquer dúvida aí pode me acionar que eu tento ajudar. Valeu!